tava perguntando pra ele, falando pra ele que a gente pode começar a discutir, e aí eu pedi a opinião dele sobre o tema. E aí ele queria entender se era só breaking, por ele ser b-boy, ou se seriam todas as danças urbanas. About the evolution thing, I think no new dance style is really new. All dance styles that come already have a base of something else that already happened. That's the evolution of dance, because even if you go way back, it already started somewhere before, maybe in Africa or somewhere in the tribe. People did some movements that became this, that became that, and eventually became maybe breaking. So that's the evolution. To me, nothing is really new anymore now. Ele disse que pra ele nada é realmente novo, que se você pesquisar, sempre tem alguma coisa que há uma base em algum lugar, de alguma dança africana, em algum lugar lá na África escondido, tem uma influência dali. Então, pra ele enxerga que hoje nada é realmente novo. Nothing is really created right now. No, but that's not a bad thing. It's not a bad thing. Mas não que ele veja isso como uma coisa negativa, assim, não é ruim. É isso que ele chama de evolução da dança. That you call it, yeah, not a bad thing. Isso. Frank? O pensamento meu em relação a isso é o mesmo. Talvez anterior, no início, quando a gente era mais novo, a gente sempre tem uma arrogância de achar que a gente vai criar alguma coisa, um negócio que nunca ninguém fez, um movimento. E é legal ter isso quando a gente começa, mas depois, quanto mais você vai buscar no passado, mais você descobre que tudo já foi feito, né, em relação ao movimento. Porque o ser humano ele é limitado, né, o corpo humano, cabeça, tronco, 2 pernas e 2 braços. É difícil você imaginar uma coisa que nunca foi feita, mas da maneira que você pode fazer isso, em relação à cultura que você vive, em relação à música que você escuta, como aquele movimento pode ser colocado, isso sim pode ser uma novidade, né? E aí que vem os estilos de cada um, a individualidade de cada um na dança. Mas como um movimento, assim, um movimento que faz isso, realmente é como ele falou, isso já pode ter sido criado, e ainda mais que, falando mesmo como as danças urbanas no geral, mas mesmo o breaking, muitas coisas é como esponja, né? A gente olha o flare hoje como se fosse uma coisa de b-boy, mas não é. Ou o footwork que foi inspirado em dança russa, as posições de dança russa, quer dizer. Então o tempo todo tem influência de coisas que já foram feitas, né? Eu acho que a evolução está em cada vez mais levar esse conceito à frente, de tentar buscar novas maneiras de fazer, novas combinações, ou talvez trazer movimentos de outras danças que ninguém ainda pensou. Talvez você pode ver alguma coisa que possa falar, pô, eu poderia colocar esse movimento no breaking, de uma maneira que seja o breaking. É como o locking. O locking tem uma relação muito grande com o sapateado. Toda vez que eu vejo um sapateador na década de 30, 40, 50, eu vejo uma relação muito grande com o locking. E eu vejo que muitos movimentos cabem dentro do estilo se você adaptar para a forma, para o jeito de se mover, para aquela cultura que o locking está em si. Então, é um movimento que pode ser do passado, mas que você dá uma nova vida para ele. Você ressuscita, às vezes, um movimento para colocar ele dentro dessa dança que é moderna. Então, acho que muito da evolução está em relação a isso, né? Tem muita gente que tem muitas dessas sacadas. E tem uma outra coisa que é super importante para nós entender, que também tem as coincidências, entendeu? Quando você entende uma dança profundamente, já pratica ela há muito tempo, muitas vezes você vai pensar em movimentos que você acha que você nunca viu e vai descobrir depois que alguém já fez. Às vezes um próprio dançarino do meio. Quando eu comecei a dançar locking, que eu treinava todo dia, 3, 4 horas, era uma descoberta, e olha, nunca ninguém fez isso, eu me gravava e ficava assistindo, e eu achava que muitas coisas eram minhas. Eu criei. Mas depois que eu fui ver os The Lockers, eu vi muitas coisas que eu estava fazendo que eles já faziam. Mas isso não me entristeceu a ponto de falar assim, eu estou copiando. Na verdade, me deixou feliz, porque me fez entender que eu tinha entendido a dança. Que a mecânica da dança realmente estava na minha cabeça. Que a forma como que eu pensei, a forma de dançar, outros também pensaram. E isso me fez realmente me sentir dentro desse contexto. Falar, então eu sou um locker mesmo. Porque mesmo você nunca ter visto Tony Gogo,
dançar, quando eu vi, ele fazia muitas coisas que eu já estava fazendo sem ter o visto. Então, na verdade, você entendeu o processo, né? Como é que é a mecânica dessa dança. Bom, percebeu que eles dois já basicamente falou tudo que também eu penso. Inclusive comentei aqui com o Frank que eu estou estudando, estou fazendo um curso técnico e o tema do meu TCC é isso. Eu nomeei de códigos corporais e a relação do movimento entre as diferentes danças urbanas e tal. Então tem muito isso a ver, uma coisa que eu penso. Eu acho que base ela foi feita realmente para a gente explorar, para a gente experimentar, entender, para depois a gente ter a pretensão de querer criar alguma coisa. Então, como eles já falaram praticamente tudo, eu vou usar de repente uma maneira que eu penso aqui e talvez fique claro para vocês. Quando a gente entra no colégio ou de repente no prezinho, a gente não vai aprender a ler diretamente, concordam? Então, o que acontece? A gente primeiro vai de repente rascunhar traço, curva, para tentar entender logo mais o que é a letra A, a letra B, a letra C. Então acho que essa parte é muito importante para que a gente se desenvolva. Depois que a gente aprendeu as letras, a gente começa a combinar, não é isso? Aí depois de um tempo no colégio a gente escreve palavra, consegue copiar o texto, né? E depois a gente começa a interpretar, é o momento que a gente entendeu a dança. Penso eu que cada letra é um fundamento, é um conceito, a hora que a gente consegue combinar e de repente interpretar já o que a pessoa está fazendo é a hora que a gente entendeu. Então, o que eu acho importante dentro de tudo isso, né, dentro dessa ideia de evoluir, de desenvolver, é a gente não perder a identidade nunca, porque eu acho que quando a gente escreve, eu escrevo, minha letra é diferente da dele, do Tiz, do Bispo, do Dani, do Mr. Fê. Então, eu acho que aí é importante a gente colocar a nossa cara. Então, meu scuba não é igual dele, mas é uma base que a gente sabe que é feita para dança. Então, minha interpretação para esse passo é diferente da dele, mas o legal é que ele contribui e que eu também consiga contribuir. Então eu vejo esse lance da evolução uma parada bem importante, mas é que é legal a gente entender o que é isso, como é que é evoluir, como é que é utilizar a criatividade, mas depois que a gente já teve contato com a base.